Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre neurociência social e afetiva. No último episódio a gente falou um pouco sobre a natureza humana não ser nem simplesmente boa, nem simplesmente má. Não dá simplesmente para a gente adotar o homem tal como descrito por Rousseau ou tal como descrito por Hobbes. Mas para a gente chegar nessas discussões de uma forma mais profunda e complexa, a gente precisa primeiro passar por alguns elementos básicos. E quando eu falo básico aqui, eu me refiro àquilo que é comum, aquilo que talvez a gente possa até considerar como universal aos vários indivíduos da nossa espécie. Um dos elementos que a gente começa a discutir como comuns, a gente já apontou um pouco na semana passada, é a ideia da conexão social, é a ideia da nossa espécie ser uma espécie gregária que anda em bando, e a ideia de que a gente não é quem é sozinho, a gente é quem é por meio do relacionamento. Então a gente vai hoje começar a discutir essa ideia da conexão social, mas em particular alguns elementos básicos que fazem com que a gente forme laços com os outros e estabeleça vínculos com os outros, mas ainda os elementos mais básicos dessa história. Para a gente começar um pouco isso, vamos ver alguns vídeos gerais só para ampliar um pouco os horizontes. Então ali era o povo do Kalahari. A gente vai dar um salto desse grupo para uma praça agora, onde vai acontecer um flash mob. Então assim, do Kalahari ao show do Coldplay, uma das coisas que tem em comum nessa história é que tem pessoas cantando, rindo, tocando, de forma bastante sincronizada e inclusive com movimentos corporais muito parecidos, né? Então são sincronizados e com um certo pareamento de comportamento, né? Então o que tem em comum, o que parece ter em comum são alguns elementos básicos de comportamento motor, de risada, o canto, o ritmo. Então tem vários elementos muito interessantes que estão presentes nos três. Vamos pegar um deles, que é o que a gente poderia chamar de correspondência de comportamento, ou talvez imitação, né? Imitação é um termo bem amplo que talvez ajude a gente a entender um pouco isso melhor. Quando a gente está falando de imitação, a gente está falando de algo como imitar a postura do outro, imitar a risada do outro. Isso não é algo que a gente faz de forma, a gente pode fazer, mas não faz de forma deliberada. Isso é automático e acontece de forma muito precoce na nossa espécie, né? A gente vai ver os bebês pequenos com padrões de imitação. Ninguém, e por isso a gente chama de automático, ninguém ensina um bebê, né? Você não vai ver a mãe falando assim, você agora faz a expressão facial desse tipo, porque isso vai ser aquilo, né? A gente tem alguns padrões de resposta que são automáticos e muito precoces na espécie. Quando a gente está discutindo um pouco isso, e dentro desses vídeos, né, o que a gente está observando? A criação de uma experiência compartilhada entre várias pessoas. Então, seja no Kalahari, seja no Flash Mob, seja no show do Coldplay, o que existe ali é um compartilhamento de experiência, é uma experiência compartilhada entre o sujeito, né, eu e o outro. Obviamente, às vezes isso não dá tão certo e vai ter um episódio que eu vou mostrar o show do Roger Waters para a gente discutir o que aconteceu naquele show. Mas vamos primeiro pegar quando funciona, quando dá certo. Vamos primeiro partir dessa base que é comum. Quando a gente então entra nesse espaço compartilhado e a imitação é parte dela, a gente está entrando num domínio muito interessante que é o da percepção e da ação. A minha percepção do outro reverbera sobre mim e mobiliza sistemas, inclusive sistemas de ação próprio. Então a gente está criando uma relação entre o eu e o outro com base no que a gente pode chamar de percepção e de ação. Então a gente percebe os outros movimentos, né, os movimentos da outra pessoa que está ativa, e isso vai ativar o nosso próprio sistema, por exemplo, de percepção e de ação. E aí a gente começa a ter uma ação compartilhada, né? As pessoas começam a compartilhar alguns elementos, né?
Essa discussão toda, ela pode parecer às vezes simples no sentido de que é só perceber a ação do outro e fazer a mesma ação, mas o que os estudos começam a deixar cada vez mais evidente é que essa experiência compartilhada, por exemplo, de percepção e ação, elas estão na base dos vínculos sociais, dos laços sociais com os outros, né? Então a gente vai formando vínculos com rudimentos como esse, como por exemplo o compartilhamento de ações nessa direção. Vamos pegar um outro exemplo e sair dessa questão, por exemplo, mais motora e ir para a linguagem. Vamos pegar, por exemplo, comunicação verbal, né? Como que as pessoas se comunicam. A gente, quando observa de fora duas pessoas falando, a gente consegue perceber se existe, por exemplo, uma experiência compartilhada ou não, né? Tá o sujeito falando, o outro está escutando, esse que está escutando tá acompanhando direito esse, pensa, reflete, fala, esse escuta, e aí você vê uma evolução nessa conversa. A conversa vai ficando mais sincronizada, elas vão interagindo e você vai vendo a evolução dessa conversa, nessa díade, por exemplo. Mas às vezes você está de fora olhando e esse está falando, esse não está nem escutando, e esse que está falando às vezes também não está nem preocupado com o que esse está escutando, porque simplesmente esse aqui só quer falar, né? Isso aqui não é uma experiência compartilhada, né? Estão duas pessoas ocupando o mesmo espaço, mas não estão sincronizando as informações e criando uma experiência compartilhada. Quando a gente olha de fora, a gente consegue identificar. Agora, uma pergunta que, quando a gente faz neurociências, a gente tem é o que está por trás, por exemplo, disso, né? Será que isso que a gente está observando tem por trás alguns processos neurais que expliquem o que está acontecendo? Então, a gente pode olhar o comportamento e a gente pode agora olhar o funcionamento por trás dessa história toda. E aí, é uma revolução que é a revolução das chamadas neurociências sociais, né? Até um tempo atrás, os estudos eles eram muito em função de você observar, por exemplo, o sujeito falando ou o sujeito compreendendo, mas nunca dentro de um contexto onde você tem os dois interagindo diretamente e você vai vendo a conversa progredindo mais ou progredindo menos. E hoje, com uma série de avanços tecnológicos e dos próprios desenhos experimentais, a gente consegue entender isso, né? Consegue olhar a atividade neural enquanto, por exemplo, essas interações acontecem mais ou menos. A gente pode simular coisas assim para entender o quanto uma conversa que ela progride de uma forma muito integrada, né? Ela ou pouco integrada, por trás do que está acontecendo na atividade neuronal, né? Entela tem um desses estudos que investigou isso, né? Investigou a linguagem, a comunicação entre pessoas, entre o que fala e o que escuta, para verificar isso, o que está acontecendo quando essa conversa ela de fato é mais efetiva, né? E o que os autores encontraram é algo que a gente chama de neurocoupling. Uma tradução para isso poderia ser algo como um alinhamento da atividade neuronal ou talvez uma sincronização da atividade neuronal no tempo e no espaço, né? Então, nessa imagem, por exemplo, aqui, o que vocês estão vendo são várias estruturas que foram recrutadas durante a atividade do que fala e do que escuta. E elas, então, são alinhadas, elas estão acontecendo em quem fala e em quem escuta, com alinhamento tanto nas estruturas quanto no timing em que isso acontece. Então, quando a gente está olhando a experiência do lado de fora, do lado de dentro, a gente está vendo cérebros também se encontrando e sincronizando. Então, aquela ideia que a gente falou lá em cima de percepção e ação, aqui a gente está olhando, por exemplo, agora para acompanhar e seguir uma conversa, né? Então, o aspecto da comunicação. Uma das coisas interessantes nesse estudo, por exemplo, é que quanto maior essa sincronização, maior foi observada uma maior compreensão das conversas que estavam acontecendo. E quando essa comunicação ela cai, essa sincronização, ela também, esse neurocoupling, ele decai, né? Ele deixa de existir. São vários os exemplos, e a gente vai ver muito disso ao longo dos episódios, né? Então, sincronização não só na linguagem, na observação de ações, de filmes, de contextos com conteúdo emocional. Então a gente vai discutir bastante isso nas próximas semanas, né? E uma das coisas interessantes que a gente vai discutir também é essa sincronização que vai acontecendo na atividade neuronal entre pessoas que são próximas. Então a gente começa também a entender um pouco como que os grupos são formados. Mas essa é uma história para vários episódios daqui a um tempinho, tá? Espero que vocês estejam gostando, acompanhando.
No próximo episódio a gente vai expandir esses conceitos que a gente trouxe hoje, e eu vou dar mais exemplos para além da linguagem também. A gente vai ver outros exemplos sobre essa formação dessa experiência compartilhada e os efeitos que isso tem também. Então até a próxima, boa semana, fiquem bem. Um abraço.